A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos e deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda armadilha, de toda cilada. Senhor, repreende a fúria do inimigo, o engano e todo o mal. Em nome de Jesus, guarda a vida dos nossos filhos, dos nossos bens, Senhor. Guarda, Senhor, a vida do nosso cônjuge, Senhor. Guarda, Senhor Jesus, a nossa vida financeira e espiritual. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor em Mateus, capítulo 25, verso 31 em diante, diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Então nós sabemos que Deus tem preparado para nós algo desde a fundação do mundo. Ele tem algo maravilhoso guardado para nós, que foi o que ele preparou e que ele fez desde o princípio. O melhor para os seus filhos, o melhor para nós que somos criação de Deus. Desde a fundação do mundo, Deus tem um propósito para cada um de nós. E o que nos impediu de chegar a esse, de viver tudo isso que Deus preparou? A queda de Adão e Eva. Mas aquele que permanece fiel em Deus, aquele que permanece no Senhor, aquele que renuncia à sua própria carne, esse vai viver a vida eterna com Deus, vai herdar aquilo que Deus tem guardado, que ele diz ali, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então não é algo que Deus está preparando, já está preparado desde a fundação. E para confirmar essa palavra, que é os benefícios de Deus para nós, o que Deus tem guardado para o povo dele, nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 22, verso 1 ao 5, que diz assim, E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, nós vamos agora ver o que Deus tem guardado para nós. Aqui está a promessa, do que Deus tem guardado para nós. Esse rio de água da vida que sai do trono de Deus, e do Cordeiro, brilhante como o cristal, ele simboliza o Espírito Santo de Deus. Esse rio que sai do próprio trono de Deus, a palavra de Deus, é a vida eterna que flui na presença do próprio Senhor, indicando que o caos, que a desavença, que todo mal já foi vencido por Jesus. Então, quando fala aqui que mostrou para João, o que iria acontecer, está esse rio de água viva que simboliza a vida eterna, que simboliza aquilo que vem do próprio Deus. No verso 2 diz assim, e no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. Então, quando fala da árvore da vida, está indicando aqui, acesso total à imortalidade, a restauração completa de todas as nações, aonde o governo está nas mãos de Deus, aonde as nações serão curadas, aonde não vai haver perseguições nem guerras. Verso 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então nós sabemos que não haverá mais pecado entre os povos, entre as pessoas, pois Deus vai estar no controle de todas as coisas, porque o governo de Deus é o governo perfeito, e o inimigo não quer que nós venhamos
tomar posse disso, crer e confiar. Mas aquele que permanece confiando e crendo que existe algo poderoso e que Deus tem uma promessa de que Ele vai governar. E aqueles que permanecerem fiel a Ele, vai governar, vai servir com Ele, vai estar servindo ao Deus poderoso e santo. Aleluia! Que nós não venhamos retroceder, mas que todos os dias nós venhamos nos humilhar diante de Deus, reconhecer o quanto nós somos carentes e necessitados das misericórdias do Senhor, para que nós possamos herdar, para que nós possamos ser as ovelhas benditas do nosso Pai, né? Que nós possamos com Ele reinar. Verso 4 diz assim, ó: e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Então, quando diz que nós veremos o rosto e na nossa testa vai estar o seu nome, eu creio, eu profetizo que em nós vai estar essa marca. Isso indica intimidade, né? Pertencimento. Nós agora pertencemos, somos filhos de Deus. Nós vamos carregar agora a marca de Deus. Nós vamos estar ali selados, como nós já estamos selados pelo Espírito Santo de Deus. Mas ali todos carregarão esse símbolo de pertencimento, onde o nome de Deus estará em nós. Nós vamos ser chamados filhos e filhas de Deus. Nós estaremos debaixo de um governo perfeito, inabalável, né? Que é o nosso Deus, que vai estar no controle de todas as coisas. Nós vamos estar num lugar onde as ruas são de ouro, né? Aonde os muros são de jaspes, aonde não vai ter dor, não vai ter ranger de dentes, aonde é o próprio Deus que está reinando. E isso não é um conto da carrochinha. Nós sabemos que a nossa vida não se vamos dizer, ela não termina aqui, né? Ela não simplifica somente em estar vivendo, correndo atrás das coisas materiais, mas ela é muito maior, né? A nossa carne volta para o pó da terra, mas a nossa alma volta para Deus. Aleluia! No verso 5 diz assim, ó: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Então Deus é a luz, e os salvos reinarão para sempre com Ele. Isto é, aqueles que estão em Deus estarão seguros, felizes. Quem não almeja? Qual ser humano que não almeja ter paz, ter estabilidade, não ter mais dor, não ter doença, não ter tristeza? É o que mais nós queremos. Mais do que conquistas materiais, nós queremos estar seguros, sentirmos, né, protegidos, guardados, sermos pertencente ao reino de Deus. Então, a promessa de Deus para nós é essa. E nesses dias Deus tem falado muito a respeito de nós avaliarmos a nós mesmos, de nós servirmos Ele, né? E de todo o coração, de nós termos mesmo compromisso com Ele, que nós temos intimidade com Ele, porque o que Ele tem reservado para cada um de nós é aquilo que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, e sequer desceu ao nosso coração. É o que Deus tem preparado para nós. É algo inédito, maravilhoso, por mais que Ele deixou aqui escrito um pouquinho do que Ele tem para cada um de nós, não se compara com aquilo que nós vamos ver, porque Deus, Ele não mostra todas as coisas, Ele não vai revelar tudo ao homem, mas Ele é um Deus poderoso. Então, isso tudo, né, é o que Deus tem reservado para nós, guardado para nós, né? Restauração por completo, tanto das coisas materiais quanto das coisas espirituais. Ele tem uma renovação, né? Nós vamos receber a herança vinda do próprio Deus, do reino de Deus, que está preparada desde a fundação do mundo. Nós vamos receber um corpo glorioso, uma vida eterna. Nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a noiva de Cristo. Nós veremos a face do nosso amado Mestre, nós veremos a face do nosso Senhor. Quando diz ali, ó, e verão, no verso 4 do capítulo 22 de Apocalipse, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome.
Nós estaremos face a face com o nosso Criador. Como nós, né, amamos, como um pai anseia em ver o filho. Uma mãe, quando está ali gerando, ela anseia ver o filho no colo. É, né, uma alegria para ela quando aquela criança nasce, dela poder pegar no colo. Agora você imagina o nosso Deus. Ele também, ele espera, ansioso, né? Ansioso não, que Deus não tem ansiedade, mas ele espera, né? Ele investe tempo, ele investiu o que ele tinha de melhor para nos resgatar, que é Jesus. Porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E nós temos que também desejar esse dia. Ele já pagou preço por nós. E nós temos que almejar todos os dias de ver a face do nosso amado Mestre. Que nós venhamos almejar todos os dias de estar face a face com o nosso Pai poderoso e santo, o nosso Criador, de estar debaixo do governo do Deus Altíssimo, um governo perfeito, inabalável, irrevogável, um governo inquestionável, né? Então que nós possamos estar debaixo dessa proteção espiritual, que nós possamos dar o nosso melhor todos os dias, crendo e confiando que Deus está no controle da nossa vida. Então, quando a pessoa fala, mas né, que adianta eu ser bonzinho, fazer tanto, e às vezes ser caluniado, ser invejado, ser perseguido, saber que as pessoas estão falando de mim, o que adianta? Adianta sim, porque o que Deus tem reservado para você. Talvez você fala, Deus, eu tenho vivido correndo para lá e para cá, né? E que tudo isso vai trazer para mim? Às vezes a gente olha e pensa, fala, né? Às vezes conquista, corre, vive um dia após o outro, mal respira para conquistar coisas terrenas que vai ficar. Mas como está a nossa vida com Deus? Como está a nossa vida com o Senhor? Como está a sua vida de oração com o Pai? O seu momento de oração com Deus. Então, não espere ter um tempo, comece aí sem tempo mesmo. Você lavando a tua louça, fala com Deus. Você dirigindo o teu carro, fala com Deus. Você, né, organizando as tuas coisas, fala com o papai. Agradeça, seja grato, peça ajuda. Fala com ele, ele se agrada quando nós vamos a ele, né? Mas você vai falar assim, eu não tenho nada de bom hoje para falar para Deus. Aí você vai falar com ele, você vai ver que ele vai acalmar teu coração, ele vai te dar uma estratégia, ele vai te mostrar que daquilo dali você pode tirar algo de bom. Porque nosso Deus é poderoso. Porque o teu Criador, ele é maravilhoso em nos fazer olhar com os olhos de bondade e daquilo que parecia ser mal, nós darmos glória a ele, nós mostrarmos, olha, tem uma saída, Deus me revelou algo que vai mudar a minha história, e é isso que Deus quer que nós venhamos entender, que dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus, aqueles que já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ele tem o Espírito Santo de Deus, então deixe esse Espírito de Deus ativar em você as coisas do reino, que você possa buscar as coisas do reino, que você possa se dedicar às coisas de Deus, né? Então, quando Deus, ele fala que nós vamos herdar todas essas coisas, ele não está mentindo, porque ele deu o que ele tinha de mais precioso, que é seu Filho amado Jesus, para nos resgatar de um lamaçal de pecado. E nós vemos que todos os dias o inimigo da minha e da tua alma tem investido muito para nos tirar da presença, para nos afastar das promessas de Deus. E nós ficamos ansiosos, querendo viver um dia após o outro, pesquisando, querendo coisas, né? Querendo alimentar a nossa carne e temos dado quase nada para o nosso espiritual. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. A alma existe porque o espírito foi soprado em um corpo, e então existe uma alma. Quando se morre, morre a carne, né? Ela vai para o pó da terra, o espírito volta para Deus e a alma já não existe, porque a conexão da alma e do corpo ali tem o espírito, né? Tem a alma onde sente todas as coisas, aonde, né, tem sentimento, aonde absorve as coisas, mas que nós venhamos cuidar do que é espiritual.
O espiritual é nós buscarmos ao nosso Criador, ao nosso Deus, mesmo quando não tem vontade, mesmo quando a tua alma está entristecida, é você saber, eu preciso alimentar o meu espírito. Eu preciso alimentar o meu espírito. A alma, ela sente, né, o que o corpo sente, a dor, a tristeza, as decepções, às vezes a doença. Mas o espírito, quando ele está saciado, ele suporta todas as coisas. Se Jesus não estivesse, né, tão ligado com o Pai, tão espiritualmente ligado com Deus, se ele não fosse ali forte nos momentos das dores, ele não suportaria passar pelo processo. Ele não suportaria terminar o propósito. Mas ele alimentou o seu espírito, ele ia orar, ele sendo Deus, ele tirava tempo para orar, ele subia no monte para orar, ele orava, ele buscava, ele clamava, ele jejuava. Então nós temos que matar a nossa carne, nós temos que matar o nosso sentimento. Muitas das vezes nós não podemos viver pelo sentimento, mas pela fé, crendo que aquilo que nós passamos não se compara com a glória de Deus que há de vir sobre nós. Como diz lá em Romanos capítulo 8. Que nós possamos entender que Deus está no controle da minha e da tua vida. Aleluia. Toma posse. Então, ser fiel a Deus traz-nos muitos benefícios e tem uma promessa de vida eterna. Então, hoje, o que Deus está dizendo para nós, quando Ele nos separa, o bode da ovelha, quando Ele vier no seu trono de glória, quando Ele vier para julgar, Ele veio agora como resgatador. Ele veio, né, agora passou a Páscoa, onde fala da ressurreição de Jesus Cristo. Ele passou por tudo aquilo para nos resgatar de um lamaçal de pecado. Ele é o nosso justo, né, advogado diante do Pai, mas ele vai voltar como juiz e que nós possamos estar entre aqueles que são benditos de Deus, bendito de meu Pai, que nós possamos estar à direita de Deus. Em nome de Jesus, amém? Que essa palavra de Deus possa ter falado ao teu coração, né? Porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Então, às vezes você pode estar indignado dizendo, vale a pena, Senhor, eu continuar? E Deus está dizendo, vale a pena, porque tudo isso eu tenho guardado para você. Eu tenho guardado, quando fala ali, olha, no verso 2, né? No meio da sua, e no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Sabe o que isso significa? De 12, de mês em mês, né? Durante 12, peraí, deixa eu ler de novo. Estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. Então, quando fala 12 frutos de mês em mês, isso quer dizer a providência de Deus para todos os meses. Nós não teremos falta alguma, porque Deus é a nossa providência. Deus é a nossa providência. E ele está dizendo que quando ele voltar e estiver reinando, nós estivermos debaixo do reinado de Deus, nós não teremos falta alguma. Hoje nós estamos ansiosos para ganhar o nosso dinheiro, para pagar nossas contas, para conquistar coisas, mas no reino de Deus não terá essa preocupação, porque ele vai nos suprir de todas as formas. Ele será a cura para as nações. As folhas das árvores serão cura. Folha de árvore hoje cai e ninguém dá nada por ela, né? Então o que o Senhor está dizendo? Que a cura vai ser tão assim, né? Uma coisa que parece que ninguém vai valorizar, porque não vai existir mais a dor, não vai existir mais a doença. Então as folhas das árvores serão cura para ser a saúde das nações. Para a saúde das nações, isto é algo que vai ser comum, né? Todos estarem curados, porque não haverá mais doença, não haverá mais ranger de dor, não vai haver mais nenhum tormento, não vai haver falta, porque Deus vai suprir todas as coisas. E esse não é um conto da carrochinha. Perto está a vinda de Jesus, perto está a vinda do nosso Senhor. Hoje nós vivemos tribulados muitas das vezes, querendo pagar os boletos, preocupado com as contas, com o que vai comer, com o que vai vestir, mas esquecemos do espiritual.
E nós temos que estar atento em fazer a vontade de Deus. Nós temos que estar atento em fazer a vontade do Senhor, para que nós possamos herdar aquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. Que nós possamos todos os dias pedir: Deus, me ajude a ser fiel. Que nós possamos ser essas ovelhas, né? E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então Deus, Ele tem reservado para nós. Para esses que não são fiel, que estão à esquerda de Deus, eles vão estar sendo lançados num lago de fogo de enxofre. Olha aqui no verso 8 do capítulo 21, que diz assim: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo de enxofre e que é a segunda morte. Então, para aqueles que permanecem fiel, Deus tem cura, tem libertação, tem providência, Ele tem restauração, Ele tem uma vida para nós onde não tem mais condenação, mas vida eterna, paz, segurança, porque estamos debaixo do reinado do Deus Criador. Mas para aqueles que escolhem, né, servir a sua carne, aqueles que preferem servir o mal, né, fazer aquilo que não agrada o coração de Deus, para eles estão reservado um lago, né, de fogo de enxofre. Para eles estão com a condenação eterna, que é a segunda morte. Veja, nós queremos vida eterna. Nós não queremos, né, estar ali condenado, mas para isso nós temos que permanecer fiel ao Senhor. Nós temos que estender as mãos, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar em Deus todos os dias, conhecer qual é a vontade dele para nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Então fique com essa palavra de Deus. Talvez você está aí perguntando, vai valer a pena? E Deus está dizendo, vai valer a pena. Vai valer a pena, porque o que eu tenho reservado para vocês, vocês reinarão comigo, né? Vocês vão ver a água que jorra do trono de Deus. Vocês vão ver a árvore da vida, que é a vida eterna. Vocês vão ter providências, não vai ter falta alguma. Quando a árvore vai dar o fruto, 12 frutos de mês em mês, está representando aqui o cuidado, o zelo, a abundância de Deus para as nossas vidas. Isto é, não haverá falta em tempo algum. Não haverá falta em tempo algum. Para o nosso tempo presente, o que Deus quer dizer hoje? Você está com medo de não ter na tua vida, de ter falta. Deus está dizendo, se você confiar nele de todo o teu coração, não vai faltar. Deus vai ser a providência nos 12 meses do ano da sua vida. Enquanto você estiver na presença dele, ele vai te suprir. Não vai ter falta. 12 frutos, um para cada mês, isto é, todos os meses, Deus será a sua providência. Deus não vai te envergonhar, mas busca no Senhor, busque no Pai poderoso e santo, né? Mortifica a tua carne, mas alimenta o teu espírito no nome de Jesus, porque vai valer a pena. No nome de Jesus Cristo eu creio. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra, Senhor. Que nós venhamos crer e confiar todos os dias na promessa que o Senhor tem para cada um de nós. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo o mal, de toda palavra contrária, de tudo aquilo que não é de Ti. Pai, que nós venhamos mortificar as nossas carnes, Senhor. Que nós venhamos mortificar, Senhor, aquilo que não te agrada, mas que nós venhamos alimentar o nosso espírito, Pai. O espírito, Senhor, nosso é alimentado buscando a tua presença, buscando a tua vontade, buscando, Senhor, a tua face, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.